Bom, vamos continuar falando de campeões de audiência do velho rádio. Já falamos aqui em programas anteriores de outros campeões de audiência. Hoje vamos dedicar a um campeão de audiência à noite, que era a Rádio Teatro, e mais 3 programas campeões de audiência que eram transmitidos do 21º andar do edifício à noite, que era o estúdio de orquestra e o auditório. O primeiro campeão de audiência que eu vou falar hoje foi um seriado que certamente você já ouviu falar, o Sombra. Pois é, o Sombra era um seriado, eu chamaria de um seriado multinacional, porque ele começou nos Estados Unidos, uma série chamada Shadows, que era o Sombra, conta a história de um detetive que vai à Índia, ficção, né, gente? Ficção. Ele vai à Índia e lá adquire poderes especiais, sobrenaturais, que consiste em ficar invisível. Ele só pode usar isso para o bem, não pode usar para o mal, ainda bem, né? Mas é um detetive que poderia ser um detetive como outro qualquer, só que uma característica, ele pode se tornar invisível. E olha, um detetive que fica invisível, certamente não vai ter para ninguém, né? Ele vai conseguir desvendar todos os mistérios. Pois bem, o Sombra começou nos Estados Unidos, nos anos 40, que era interpretado por um grande ator de rádio, que depois foi para o cinema, Orson Welles. O Orson Welles, um gênio, começou no rádio americano, depois ele foi para o cinema e um grande diretor de cinema, Cidadão Kane, né? E no rádio ele fez a radiofonização da Guerra dos Mundos, em que a Terra é invadida pelos marcianos. Isso, na vida real, provocou um pânico nos Estados Unidos. Mas isso aí é outra história. O Orson Welles interpretava o Sombra. Era um seriado do rádio americano patrocinado por uma lâmina de barbear Gillette. E, curiosamente, esse seriado foi traduzido para várias línguas e passou em várias estações de rádio em inglês e depois em espanhol para a América Latina, e no Brasil, português. Ele não era privilégio da Rádio Nacional, ele era transmitido em Porto Alegre, produzido pelo Rádio Teatro Porto Alegre e pelo Rádio Teatro de São Paulo. No Rio de Janeiro, o Sombra era interpretado por Sancler Lopes, e em São Paulo, por Otávio Gabos Mendes. E em Porto Alegre, um radioator também gaúcho, que eu, infelizmente, não consegui identificar o nome dele. Mas o Sombra era transmitido, vamos falar do Sombra carioca, do Sombra da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Essa gravação que eu vou mostrar para vocês é muito antiga. Eu não tenho aqui o ano dela, mas deve ser dos anos 40. E Sancler Lopes interpretava o Sombra. O Hugo vai colocar para vocês aí, então, um trecho da abertura do Sombra. Vamos lá. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. Bom, o Sombra, essa risada sarcástica dele, né? O som. E depois o seguinte, o Sancler Lopes interpretava o Sombra com sua voz natural quando ele estava visível. Quando ele se tornava invisível, entrava essa voz número 2 dele. E então ele
ele desvendava todos os mistérios. Ele tinha uma noiva. A noiva dele sabia do segredo dele, que ele ficava invisível. Mas ela não contava para ninguém. Até o pessoal brincava. É a única mulher que consegue guardar segredo, né? A noiva do Sombra. O Sombra, outra coisa curiosa. Esse seriado era patrocinado pelas lâminas de barbear Gillette azul. Antes de surgirem os aparelhos de barbear, era aquele velho aparelho com aquela lâmina Gillette que trocava, depois, quando ficava sem o corte afiado, jogava fora. Então, a Gillette. E a Gillette patrocinava as aventuras do Sombra em todo o Brasil. Era um patrocinador exclusivo. Por isso que eu brinco dizendo que era um programa multinacional. Vamos falar agora de um outro campeão de audiência, mas de um programa humorístico que ia ao ar pela Rádio Nacional todas as sextas-feiras às 20h35. Vamos ouvir um pedacinho da abertura do edifício Balança, mas não cai. 100% financiado pela Perfumaria Mista Sociedade Anônima. Ergue-se em qualquer ponto da cidade maravilhosa o edifício Balança. Balança! Balança! Mas não cai! Projeto e construção de Max Nunes e Paulo Gracindo. São moradores do edifício Balança, mas não cai, todos os astros e estrelas da Nacional, exceto os que forem despejados por falta de pagamento. O edifício Balança, mas não cai, é o único que não cobra luvas nem taxas de condomínio, porque quem paga tudo é a Perfumaria Mista Sociedade Anônima. Começa a confusão no edifício Balança, mas não cai. E aquele brotinho do terceiro andar confessa a sua mãe. Mamãe, eu vou me casar com o Dr. Sá. Logo com o doutor. Este programa era escrito por Max Nunes e Paulo Gracindo. Eles tinham uma parceria. O Max Nunes escrevia uns quadros, o Paulo Gracindo escrevia outros quadros. E contava com a participação de outros atores. Eu vou pedir aí o Hugo para ir colocando alguns artistas que faziam. Esse aí é o Max Nunes, médico cardiologista, que escrevia quadros para o edifício Balança, mas não cai. Nós temos aqui vários, vou citar apenas alguns radioatores. O Oswaldo Elias participava do edifício Balança, mas não cai. Está ele aí, Oswaldo Elias, Chocolate, também, aí estão apresentando-se aí no palco auditório da Rádio Nacional. Mas o que fazia muito sucesso mesmo era o Primo Rico, que era o Paulo Gracindo. Foto aí do Primo Rico, Paulo Gracindo. Né? Essa foto já é do período da televisão, porque esse programa depois foi para a televisão. O Paulo Gracindo, que era o Primo Rico, e o Brandão Filho, que era o Primo Pobre. Tinha outra radioator que participava também, o Altivo Diniz. Altivo Diniz também tinha piadas fixas no edifício Balança, mas não cai. E o Altivo Diniz era um ator muito engraçado. Claro, não brilhou como outros, mas ele era talentoso. Ele entrou para a Rádio Nacional ainda bem jovem, num teste para radioatores, que ele participou com a Isis de Oliveira. Ele ganhou como radioator masculino e a Isis de Oliveira como radioatriz. E outra também muito importante no programa era a Ema Dávila, outra atriz humorística talentosa. Participar era a irmã do Walter Dávila. A Ema Dávila fazia quadros no edifício Balança, mas não cai,
Daqui a pouco a gente vai falar dela também quando falarmos do Tancredo e Trancado. Mas voltando a falar do edifício Balança Mas Não Cai. Esse programa surgiu numa emergência. Por quê? A Rádio Nacional sempre teve, nas sextas-feiras, às 8h35 à noite, um programa humorístico. Veio do Alvarengue Ranchinho, depois Jararaca e Ratinho, depois a PRK-30. Então era a tradição a Nacional ter nesse horário sempre um programa humorístico. A PRK-30, de uma hora para outra, o Lauro Borges e o Castro Barbosa não quiseram renovar o contrato com a Rádio Nacional depois de muitos anos. Eles fecharam com a Tupi, a cervejaria Brahma comprou, digamos assim, o passe deles. E de uma hora para outra eles não chegaram a um acordo com a Nacional, eles foram para a Rádio Tupi e a Nacional ficou sem ter o que colocar no ar na sexta-feira seguinte, às 8h30 da noite. E foi chamado então o Maxi Nunes, que tinha um velho projeto de um programa humorístico que a Nacional tinha engavetado, e a direção da Nacional chegou para o Maxi Nunes e falou: olha, nós não temos nada para botar no ar na sexta-feira que vem, e você lança então o edifício Balança Mas Não Cai. E foi um sucesso. Um programa campeão de audiência, que depois foi para a televisão e fez muito sucesso também na televisão, e ao contrário de outros programas de rádio que foram para a televisão e não fizeram sucesso, o edifício Balança Mas Não Cai fez muito sucesso na televisão também. Os famosos Primos Rico e Primo Pobre, Primo Rico e Primo Pobre, marcou época no rádio e depois também na televisão. Então, o edifício Balança Mas Não Cai, o Maxi Nunes tirou de um prédio da Avenida Presidente Vargas, que foi construído no meados dos anos 40, quando foi aberta a Avenida Presidente Vargas, construído um prédio de apartamentos, um prédio de muitos apartamentos, um prédio de muita gente, e o povo chamava aquele prédio de Balança Mas Não Cai. Por quê? Dizia-se que o prédio era torto. Mentira, não era coisa de carioca. O prédio era torto. Mas o prédio não era torto coisa nenhuma. E o prédio está firme e forte até hoje lá, abrigando apartamentos e escritórios e consultórios, etc. E quando o povo começou a chamar aquele prédio de Balança Mas Não Cai, quando o Maxi Nunes teve que, em 1950, lançar um programa humorístico, ele bolou um prédio muito louco e deu o nome ao programa de Edifício Balança Mas Não Cai. E essa é a história rápida do edifício Balança Mas Não Cai. Vou falar agora de um outro campeão de audiência que na Rádio Nacional antecedeu ao Balança Mas Não Cai, que foi a PRK-30. A PRK-30 foi uma criação do Renato Mursi, na velha Rádio Clube do Brasil, que ele descobriu a dupla de Lauro Borges e Castro Barbosa. Dois caras geniais. Dois caras que cada um deles imitava 5, 6 vozes diferentes, 5, 6 tipos diferentes. Então, dois sujeitos criaram uma estação de rádio, a ideia do Renato Mursi. Criaram uma estação de rádio muito louca, em que o âncora era um português e tinha uma fadista interpretada pelo Lauro Borges, que era Maria Joaquina Dobradiça da Porta Baixa. E tinha um narrador de futebol gago. Você imagina um cara gago irradiando futebol. Uma loucura só. Então, a PRK-30 fez muito sucesso na Rádio Clube do Brasil, ideia do Renato Mursi, e essa rádio
na Rádio Clube, chamava-se PRK20. Depois, a PRK20 migrou para a Rádio Nacional, isso já nos anos 40. E como o título PRK20 pertencia ao Renato Mursi, a dupla criou a PRK30. Mas não houve problema nenhum. O Renato Mursi, o Lauro Borges, o Castro Barbosa continuaram amigos durante muitos anos. Inclusive, depois eles participaram de programas do Renato Mursi na própria Rádio Nacional. A PRK30 apresentou um programa em 1947, cuja gravação eu tenho aqui, vou colocar a abertura do programa. Primeiramente, vou colocar a abertura de um programa que foi ao ar no dia 30 de maio de 1947, com o Jorge Cury e o Afânio Rodrigues, locutores, e o Lauro Borges e o Castro Barbosa, no programa patrocinado por Guaraína. Vamos então ao programa e depois vamos à abertura e depois eu mostro um trechinho do programa. Vamos lá. Ouvintes do Brasil, muita atenção. A Rádio Nacional, neste momento, entra em cadeia com a PRK30, a mais divertida emissora do planeta, sob a direção dos conceituados Rei do Men, Otelo Trigueiro e Megatério Nababo da Alicerce. Ou sejam Lauro Borges e Castro Barbosa, a maior dupla humorística do rádio brasileiro. PRK30, como sempre, vai ao ar numa gentileza de Guaraína, produto nacional de conceito universal. Divirta-se com as piadas de Otelo e Megatério e mantenha o seu bom humor com Guaraína. Guaraína, o famoso analgésico brasileiro, corta dores de cabeça, de dentes e de ouvidos, sem atacar o coração. Guaraína não é melhor nem pior, é única. E aqui estão Lauro Borges e Castro Barbosa com a famosa PRK30. Sai do eclipse, ó sol dos announcers. Pois eu dou a resposta. Amigo ouvinte, boa tarde. Ao iniciar o princípio do nosso penicilínico programa desta noite, temos a jovial e babosa satisfação, uma satisfação nacional, mas de ótima qualidade, de apresentar a conhecida e falada orquestra da Filadélfia, que vai executar com todas as tremilhas e sustenidos maiores, aliás, os maiores do mercado, o nosso condescendente, maneiroso e honrado propício musical, positivamente uma delícia. Maestro, arrebenta, Berceus. Muito bem, então vocês vão ter a oportunidade de ouvir um trechinho aí de um programa, de uma das irradiações da PRK30, uma rádio muito louca do Lauro Borges e do Castro Barbosa. Vamos aí. Atenção, atenção! Vamos ter agora para atender a pedidos uma interessante nota de falecimento. Alô, técnica, entra o prefixo de falecimento. Ele morreu, foi em fralda de camisa. Defunto morto, de luxo não precisa. Ele morreu e foi em fralda de camisa. Defunto morto, de luxo não precisa. Plim. Bem tarde, hein? Faleceu ontem Alhures. Olha que é uma nota de falecimento, senhor. Mais respeito aí no falecimento. Faleceu ontem em Alhures, vítima de uma elefantise pulmonar no fígado inferior esquerdo, o senhor Goiabino Marmeleiro da Jaca, fiscal do imposto de consumo de laranjas, filho do senhor Perácio Bananilha e de dona Manga Rosa Lima da Pérsia, residentes na Rua das Laranjeiras, de fronte daquela árvore de pitangas. No seu enterro, que foi realizado a pé, o corpo foi conduzido a pulso para o cemitério da Boa Soneca, vendo-se nessa ocasião inúmeros amigos e desafetos de sucumbido, e fizeram questão de comparecer ao último e derradeiro bota-fora do falecido. Dentre as inúmeras coroas enviadas, notava-se uma toda... Pois vocês observem o tipo de humor que eles faziam. Era uma coisa meio nonsense, muito ingênua, muito diferente. Eles não faziam sátira
política eles não faziam, agora faziam muitas imitações e eles faziam paródias e faziam uma caricatura do rádio. Coisas que o rádio fazia, a sério, eles faziam graça com aquelas caricaturas radiofônicas. E era um humor muito diferente do humor de hoje. Hoje já estamos num outro contexto social, bem diferente daqueles anos 40, 50, da saudosa PRK-30, de Lauro Borges e Castro Barbosa. Esse programa tinha muita audiência e, curiosamente, era um programa barato para a rádio, porque ele com apenas 2 apresentadores que faziam o papel de vários. Durante 25 minutos se desfilavam aí vários personagens criados pela dupla de Lauro Borges e Castro Barbosa. E a Rádio Nacional vendia esse horário, esse programa, o patrocinador pagava uma boa nota por esse tipo de programa. E justamente tipos de programa baratos, produzidos apenas por 2 pessoas, que rendiam um lucro muito grande para a rádio, que podia então investir em outros programas mais caros, programas montados com orquestra, com elenco, com coro. Então, uma coisa favorecia a outra. Programas de baixo custo e grande audiência bancavam programas de alto custo e grande audiência também. Então, a PRK-30 depois saiu da Rádio Nacional, foi para a Rádio Tupi, patrocinado não mais por Guaraína, e sim pela Brahma. A Brahma chamou os 2 para a Rádio Tupi e lançou a PRK-30 na Rádio Tupi, de uma hora para outra, e um patrocínio pesado da companhia Cervejaria Brahma. Vamos falar agora de um outro campeão de audiência aos domingos à noite, na Rádio Nacional, diretamente do auditório, do 21º andar, que foi a dupla Tancredo e Trancado. Escrito pelo Ghiaroni. Vamos ouvir a abertura desse programa, que é ao ar aos domingos, às 7h30 da noite, às 19h35. E essa gravação é do dia 19 de setembro de 1953. E é o track 28 que o meu querido amigo Hugo vai colocar para vocês. Vamos lá. E as pílulas de vidro Dr. Ross, laxativas e antibiliosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar... Tancredo e Trancado. Brandão Tancredo Filho e Apolo Trancado Correia, numa história de Ghiaroni, desta vez intitulada Departamento Nacional de Más Notícias. Não permita que um fígado rebelde prejudique a sua saúde e afete a sua boa disposição, roubando-lhe o bom humor. Tome as pílulas Ross e diga, isso é que é vida, com as pílulas de vidro Dr. Ross. Tomadas regularmente, as pílulas Ross estimulam o fígado, afastando a biliosidade e devolvendo o bom humor. Com as pílulas Ross, você terá um fígado em boas condições e recobrará a alegria de viver. Olhe a vida com bons olhos, nunca deixando faltar em sua casa as pílulas de vidro Dr. Ross. Pequeninas, mas resolvem. Alô? Departamento Nacional de Má Notícias. Quem fala aqui é o Urubu Rei. Como? Quebrou a perna? Essa foto que vocês veem aí é do Ghiaroni. O Ghiaroni era o homem que escrevia
As Aventuras de Tancredo e Trancado. O Ghiaroni, natural da cidade de Paraíba do Sul, aqui no interior do estado do Rio, ele fazia programas sérios, fazia novelas e foi, inclusive, o que radiofonizou a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, Novo Testamento, que nós mostramos aqui num programa anterior. Ele procurou a direção da Rádio Nacional dizendo que queria escrever alguma coisa assim mais leve, mais humorística. E ele criou o Tancredo e o Trancado. No princípio, a Rádio Nacional ficou assim, a direção ficou um pouco desconfiada. Como é que um cara que escreve tantas coisas sérias vai escrever um programa humorístico, né? Leve, como Tancredo e Trancado? E o Ghiaroni disse, não, eu quero escrever esse programa para eu relaxar. Interessante. E o Tancredo e Trancado esteve no ar por mais de 20 anos pela Rádio Nacional. Tinha o Brandão Filho, era um detetive que resolvia assuntos complicados, e tinha um auxiliar que ajudava, mas também atrapalhava, que era o Trancado, o nome já está dizendo, né? Que era vivido pelo Apolo Correia. Vamos ouvir um trechinho que o Hugo vai colocar para você, um trechinho de um Tancredo e Trancado. Vamos ouvir. E as pílulas de vidro Dr. Ross, laxativas e antipiriosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar... Tancredo e Trancado. Brandão, Tancredo Pírio e Apolo Trancado Correia, numa história de Ghiaroni, desta vez intitulada Minha Mulher Virou Declamadora. Navio Negreiro, de Castro Alves. Não, assim não está bom, não. É melhor inverter. De Castro Alves, Navio Negreiro. Assim eu posso dar mais ênfase no negreiro. Agora as palmas, naturalmente. Aí eu levanto bem o busto, faço um ar de cisne e digo: estamos em pleno mar. Doldo no espaço brinca o luar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cantam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Do firmamento os astros saltam como espumas de ouro. O mar em torno acende as ardentias. Ema Dávila era a esposa do Tancredo. Ela fazia o possível para consertar as confusões que a dupla aloprada de detetives inventava e se metia. O Tancredo e Trancado ficaram também 2 décadas no ar e iam ao ar todos os domingos à noite, patrocinado pelas Pílulas de Vida do Dr. Ross. Aquele locutor que leu o comercial das Pílulas de Vida do Dr. Ross é o Valdemar Galvão. Já falamos dele aqui em outros programas. Ele que era o locutor exclusivo, locutor comercial da Sidney Ross, que era produtora do Melhoral, do Astringosol, da Glostora, das Pílulas de Vida do Dr. Ross, porque do sabonete Ross, da pasta dental Philips, do leite de magnésia de Philips, que eram produtos do laboratório Sidney Ross, que patrocinava uma quantidade enorme de programas pela Rádio Nacional. Eu queria chamar a atenção de vocês, mais uma vez, para o meu livro, A Era do Rádio Teatro, um livro que conta histórias do velho rádio, algumas histórias parecidas com essas que eu conto para vocês aqui na história do rádio da TV Carioca da Gema. Se você quiser adquirir A Era do Rádio Teatro, você entra lá no meu canal. Eu tenho um canal
A História do Rádio, Roberto Salvador. Lá você tem um lugarzinho que você clica e pode adquirir A Era do Rádio Teatro comprando o livro, adquirindo o livro pela Amazon. Meus amigos, chegamos ao final aqui de mais esse programa em que mostramos os campeões de audiência do velho rádio. Falamos do Detetive Sombra, do seriado Sombra, do programa humorístico Edifício Balança, Mas Não Cai, de outro humorístico, a PRK 30, e de outro humorístico, Tancredo e Trancado, com histórias de programas que eram líderes de audiência na velha Rádio Nacional. Ficamos por aqui com nossas saudações radiofônicas. Até a próxima.